Deputado Edmilson Rodrigues, pessoal do Pará. Deputado, eu gostaria de ouvir em relação a 2 pontos que foram colocados aqui. A questão dessas leis que foram revogadas, se não no todo, pelo menos em parte, com a medida provisória. E é importante que as pessoas tenham em mente que quando a medida provisória é editada, ela já entra em vigor. Independente da discussão que é feita aqui no Congresso, essa discussão ela pode vir a ratificar a medida provisória do jeito que ela foi editada, ela pode ser modificada, como ela pode ser, inclusive, derrubada a medida provisória como um todo. Mas no momento que ela é editada, que ela é publicada, assinada e publicada, ela já entra em vigor. E aí vem uma outra crítica que diz que, em função da medida provisória, muitos dos créditos concedidos aos assentados da reforma agrária foram suspensos em função da sua medida. Qual é a sua avaliação disso? Isso está de fato acontecendo? Avaliação que há uma estratégia que não é nova, mas que ganhou muita força no governo Temer. Uma imitação da ditadura militar. Os militares baixavam decretos. E desde o Fernando Henrique, os governos governam por medida provisória. A Constituição acertou ao permitir que o presidente, a presidenta, não fique engessado. Há políticas que precisam vigorar logo. Então, o fato tem que ter grande relevância e, ao mesmo tempo, urgência. Não é o caso. Essa medida provisória, sem que ninguém na sociedade fosse avisado, fora do período legislativo, inclusive ativo, já no recesso, é assinada pelo presidente, por ser medida provisória, passa a vigorar, ela interfere em 18 leis, ela interfere na Constituição Federal, o que, inclusive, cria uma inconstitucionalidade, mexe na competência do artigo 188, que vincula qualquer processo de regularização ao Plano Nacional de Reforma Agrária, por exemplo, e o artigo 182 destrói o princípio da função social do uso da terra, do uso do solo, urbano ou rural. Várias medidas, por exemplo, de tribunais, do próprio Conselho Nacional de Justiça, são invalidadas, interferidas, agredidas pela medida. O Estatuto da Cidade é violentado, o Estatuto da Metrópole também são agredidos. Né? Então, uma série de leis importantes, leis como a lei máxima do país, a Constituição, leis complementares à Constituição, previstas como leis complementares, e leis ordinárias e decretos-leis. Então, são muitas normas que, de um processo complexo de regularização, que agora sofrem a interferência por uma medida provisória. Ela pode ser mudada? Pode. Só que o estrago já está sendo realizado. Por exemplo, o Terra Legal, que é um programa criado bem recentemente, me parece 2009, agora vai ser estendido a todo o país. E ele vai implicar num processo muito, muito perverso. Porque significa transformar um recurso fundamental para a soberania, para o futuro do nosso país, para o desenvolvimento do país, que é a terra. Nenhum país soberano abre mão do seu solo, da sua terra. Porque solo pressupõe subsolo. São recursos da natureza, do território. Riquezas. Riquezas. E sabe o que é que essa medida provisória aponta? A privatização do território. O fundamento da medida provisória é: o governo abre mão do território brasileiro e aliena e vende. E mais, pior do que a ditadura fazia, e a nova república fez, a desapropriação de um lote rural era feita com uma TDA, um título da dívida agrária. Agora vai ser pago em dinheiro. Num país como o nosso, em crise, endividado, os donos de terra, os donos da riqueza vão poder dominar o território, porque vai poder ser comprado, e ao mesmo tempo os proprietários de terra vão receber dinheiro vivo. Enquanto que a TDA permitia que entre 2 anos e 20 anos, aquela terra
pudesse ser paga pelo governo. Ele tinha, no entanto, o bem dele respeitado através de um título da dívida pública, um título da dívida agrária. Então, é realmente uma coisa que muito violenta, porque ela afrouxa várias leis. Ela, por exemplo, não exige vistorias. Ela aceita que condomínios sejam implantados sem nenhuma exigência, conforme a lei hoje exige. Então, você pega um latifúndio urbano, 30 hectares na capital de Minas Gerais, ou em Belém do Pará, ou aqui no Distrito Federal, e você quer fazer um condomínio. A lei diz, tudo bem, qual é a contrapartida da empresa que quer ganhar dinheiro vendendo lotes para gente rica? Qual é a contrapartida social? Aí a lei diz, olha, infraestrutura viária, iluminação, água potável, esgotamento sanitário. Aí sabe o que faz agora a metropolitana? Diz, não precisa nada disso. Toma lá. Vamos ver o Silvio. Vamos ver o que o Silvio... Essa questão